queridos, olha só. Eu tenho uma coisa divertida para comentar contigo. Eu vou te dizer que quando me apresentaram um diagrama de fases, eu simplesmente não consegui perceber de onde é que vinha essa porcaria. Depois eu comecei a entender. Eu queria te mostrar como é que dá para fabricar um diagrama de fases aqui na frente de vocês mesmo, usando essa máquina incrível, ó. Uma máquina altamente tecnológica. Tem dois botões ali, o botão P e o botão T. Eu vou fazer um gráfico que relaciona a pressão com a temperatura. Então você já deve ter percebido que essa máquina tecnológica, cada botãozinho desse me permite calcular do jeito que vier na minha mente a pressão e a temperatura. Essa janelinha aqui é um blindex para a gente poder olhar o que a gente vai botar lá dentro. Vou pegar aqui o corpo, abri o meu blindex, coloquei lá o corpo. Como vocês podem perceber, esse corpo está na fase sólida. Fechei o blindex. Qual é a pressão ali da máquina? 1 atmosfera, obrigado. Ah, sólida. Tá sólida. Deixa eu ver qual é a temperatura. Ah, tá uns 20 graus. Sólido. Legal. Aumentei a temperatura. Sólido. Tá aqui já a temperatura. Sólido. 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 Aí uma hora tu, opa, começou a derreter ali um pedacinho, tá vendo? Aí tu, deixa eu ver que temperatura foi essa. Oh, legal. Aí tu vem aqui nessa temperatura e marca um pontinho para dizer que ficou só, começou a derreter. Começou a fundir. Tudo bem para vocês? Lá daqui a pouco tu vai perceber que a coisa toda ficou líquida, né? Aí tu aumenta a temperatura, líquido. Aumenta a temperatura, tá líquido. Aí de repente tu aumenta um pouco mais a temperatura e tu vê um vaporzinho subindo. Deixa eu ver, qual era a temperatura? Ah, legal. Deixa eu marcar essa temperatura aqui. Daqui a pouco tu olha de novo a coisa e vê que tá no estado gasoso. Aumenta a temperatura, gasoso. Aumenta, gasoso. Ah, que legal, gasoso. Tranquilo? Aceitável isso? Apesar da esquisitice do professor, tá aceitável, né? Beleza. Aí tu te pergunta, putz, o que será que acontece se eu fizer esse mesmo experimento numa pressão abaixo da pressão atmosférica? Deixa eu ver. Tu vai lá, faz a coisa esfriar. Eu só vou fazer ela ficar com formato de cubo para tu saber que está no estado sólido, né? Uma nuvem gasosa, tu esfria, ela não vai virar em formato de cubo, né? Pelo amor de Deus, só tu botar na forma, certo? Mas está no estado sólido. Olha o botão da pressão, para a esquerda, ó, aqui, ó. Baixou a pressão. Quer dizer que agora eu vou fazer a análise a 0,8 atmosferas. Tranquilo? Aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura. Opa! Começou a derreter. Marca quando começou a derreter. Observa que a temperatura para derreter agora foi um pouco menor do que a primeira, né? Legal, já posso concluir que reduzindo a pressão, reduz a temperatura de fusão para a maioria das substâncias. Ah tá, derreteu tudo, né? Derreteu tudo. Aí de repente, tu vai lá e tu anota a temperatura de ebulição. Caramba, a temperatura de ebulição baixou também, né? Certo? E tu pode continuar, virou tudo vapor. E tu pode fazer isso, continuar baixando a pressão e continuar mapeando isso, né? Concorda comigo? Tu vai perceber que para pressões cada vez menores, a temperatura de fusão, obrigado, e a temperatura de... estão cada vez mais próximas. Cara, e chega uma hora que tu cai da cadeira no laboratório. Chega uma hora que tu tá com essa máquina lá, tem uma coisa sólida dentro da máquina, tu aumenta um pouco a temperatura, em vez de ver a coisa derreter, tu vê uma fumacinha saindo da coisa. Vai direto para o estado gasoso. Inacreditável, vai chegar uma hora que não vai ter mais 2 pontos, e sim um único ponto a marcar. A mudança do estado sólido para o estado gasoso, chamada sublimação. Essa galera está entrando no meu clipe, adorei. Depois tu brinca de liga ponto. Isso é o diagrama de fases. Tu vê uma coisa idiota, uma coisa que na prática é palpável. Não tem nada demais isso aí. Agora que eu te mostrei como é que a gente poderia produzir um diagrama de fases na prática,
pegar esse rabisco que a gente fez e vou fazer um diagrama mais didático, menos realista, mas mais didático. Antes estava muito mais realista, tá? Com aquela curva bem mais próxima da temperatura, né, de uma temperatura próxima do zero. Assim eu expandi só para poder escrever algumas coisas no diagrama. Qual é o estado físico aqui? Isso, se for água, gelo, para toda substância sólida. É isso aí, não te importa com esse detalhe. Sólido. Professor, como é que eu vou saber disso? Pela madrugada, é só tu resfriar a coisa e lembrar que se tu resfriar muitas coisas congelam. Aumenta um pouco a temperatura, vai para o líquido. Aumenta um pouco mais a temperatura, vai para o gasoso. É tu que tem que saber, tá, onde é que estão os estados físicos. Não vai vir escrito na prova do vestibular. Tu precisa saber o que é esse ponto aqui, que tem nome feio, PT, certo? Nada contra o Partido dos Trabalhadores, só contra todos os partidos. Eu quero que todos explodam, só isso, certo? Nada contra a esquerda, só contra os dois lados. E esse outro ponto é um ponto muito importante, chamado ponto crítico. Só que o ponto crítico está relacionado apenas com a temperatura crítica. Já o ponto triplo está relacionado com a temperatura do ponto triplo e a pressão do ponto triplo. Ah, eu vou chamar isso aqui de ponto A e vou chamar isso aqui de ponto B. Assim eu vou poder denominar cada uma dessas curvas. Tu tem que saber o nome de cada uma daquelas curvas. Primeiro, mais fácil, o que é mesmo o ponto triplo? Parabéns! É a pressão e a temperatura nas quais os três estados físicos coexistem. É a pressão e temperatura nas quais os três estados... Boa tarde! Bateu não. Não bateu, mas tá na hora. Ah, garoto, esse é o cara. Não, pode concluir, professor. Eu vou dar uma lapinha lá. Ó, galerinha, ponto triplo é a pressão e a temperatura nas quais os três estados físicos coexistem. Existem em equilíbrio, existem concomitantemente. PC é o ponto mais importante. Ponto crítico é a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Não entendi, professor, como assim? Se tu pega uma substância e coloca ela acima do ponto crítico, da temperatura crítica, ela está no estado gasoso, não tem saída. O nome desse estado gasoso é chamado de gás, enquanto o nome do estado gasoso abaixo dessa temperatura é chamado de vapor. Vou começar daqui na próxima ocasião. Vocês podem destruir tudo que tiver de dilatometria, calorimetria. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo, por favor.